Bem-vindo aí ao call de resultados do quarto TRI e de 2025 da Versa Gestora de Recursos. Nós somos uma gestora de recursos especializadas em ações. Nós estamos aí na praça desde 2018. Nós temos uma família de 5 fundos e agora nesse call a gente vai explicar o resultado do trimestre e do ano. Lembrando que durante a apresentação todos os participantes estão com áudio e vídeo desligados. Quem quiser ao final da apresentação pode mandar mensagem escrita. A mensagem pode ser enviada ou no chat privado, né, ou no chat público, e a gente não vai dizer o nome da pessoa que fez a pergunta. Esse call é gravado, ao final a gente vai subir ele para o YouTube e fica disponível aí para consulta. Bom, indo ao que interessa, um resumo de 2025, né, os destaques. 2025 foi um ano, na nossa visão, positivo, tá? Basicamente, tanto pelas evoluções internas que a gente fez na gestora, quanto pelos bons retornos que os fundos apresentaram. Tá? Em termos de evolução interna, as duas evoluções que a gente tem bastante orgulho de ter concluído esse ano são o Trader e a plataforma de distribuição. Tá? O Trader ele é uma ferramenta que nós desenvolvemos aí ao longo desse ano que automatizou, basicamente, a gestão das carteiras. Como nós fazemos gestão de fundos alavancados, né? É uma gestão mais complicada, mais chata, mais preciosa, que precisa ter uma ação mais rápida, mais contundente, principalmente nos momentos de desalavancagem e realavancagem. E a gente tinha aí alguma fricção ao fazer isso, e com a construção do trader acabou isso, a gente não tem mais nenhum problema operacional. As operações elas são feitas conforme a necessidade do fundo, né? Então a gente tem uma planilha que controla toda essa alocação teórica por fundo, e aí o trader entra atuando no mercado conforme a necessidade, e faz a gestão do caixa do fundo, faz a gestão das margens, faz a gestão do risco do fundo, de forma que isso aumentou muito a nossa eficiência e a nossa segurança, para com isso conseguir inclusive até aumentar um pouco mais aí o risco, a alavancagem do Verso Bias. E o mais importante é que o trader garante que o fundo tem convexidade. O que isso quer dizer? Que conforme ele cai, as posições vão sendo diminuídas, e com isso garante que o fundo nunca quebre. Conforme ele suba, as posições vão sendo aumentadas, de forma que o fundo vai, com isso, fazendo o seu retorno convexo, né? Vai subindo exponencialmente. Além do trader, aí a gente concluiu esse ano a nossa plataforma de distribuição, a nossa lojinha, a gente refez ela inteira, né? Então agora de fato está tudo funcionando operacional, qualquer cliente pode acessar todos os nossos fundos abrindo um cadastro com a gente, então acaba aquele problema de não ter um fundo numa plataforma, ter outro na outra, todos os fundos estão aqui disponíveis pela nossa plataforma. A gente também começou a resolver o problema de aonde o cliente alocar o dinheiro dele nos nossos fundos, através de uma recomendação de investimentos que a gente já faz quando o cliente vai aplicar lá, de acordo com os parâmetros de risco do cliente, de acordo com o perfil de risco do cliente. A gente entrega uma alocação customizada. E, além disso, a gente tentou montar uma coisa que seja fricção zero para o cliente, foi o mais fácil do mundo. Então, o cliente pode tanto aplicar e resgatar através da plataforma web, quanto através do WhatsApp. A gente criou aí essa interface do WhatsApp para o cliente poder movimentar, consultar saldo, extrato, o que quiser, sem ter que entrar nem no site, né? E além disso, também, só para comentar, a gente reabriu os comentários no site, uma coisa que quem nos conhece do passado sabe que foi uma experiência traumática no passado. A gente abriu para comentário para todo mundo, e tinha muita discussão, que era legal, mas tinha muita pessoa fazendo bagunça também. E a gente, na verdade, sempre gostou desse conceito de trazer as pessoas para perto, poder discutir, debater. Então, quem é nosso cliente tem esse privilégio de poder comentar nos nossos artigos no site, como se fosse um fórum de discussão. Bom, indo agora para o que interessa, né, que é o ano de 2025, foi um ano de positivo para os retornos, no sentido que todos os nossos fundos subiram mais do que os seus respectivos benchmarks, né, e com destaque absoluto aí para o Gênesis, que teve um ano fantástico, que nem a gente vai mostrar. O fundo, pela primeira vez, está começando aí a convexidade a funcionar, o retorno exponencial a funcionar.
E então vamos começar justamente comentando aí, passando o retorno dos fundos, comentando pelo Gênesis, que foi esse grande destaque. Tá? Então, ao longo do ano, lembrando que o Gênesis ele é uma carteira que só compra ações do setor elétrico, de infraestrutura, são ações que nós consideramos mais seguras. Esse fundo ele foi montado como uma alternativa à renda fixa. Ele foi montado assim porque ele foi montado lá no momento onde o juros estava 2%, onde estava tudo estranho ali no pós-pandemia. E é um fundo que pegou toda essa abertura de juros no início da vida dele, o que, óbvio, prejudicou o retorno, uma vez que ele é um fundo que tem essa característica de renda fixa, e agora ele pegou nessa estabilidade de juros, essa perspectiva de queda, ele teve esse avanço significativo ao longo de 2025. Isso até tema de um artigo que o Marcelo, que faz a gestão desse fundo, escreveu recentemente, que a gente esperava uma correlação maior entre ele e o juro o juro real brasileiro, mas o que aconteceu é que o juro real ficou parado durante o ano e o fundo, as ações anteciparam essa queda, o fundo explodiu. Tá? Então o fundo subiu 112% nominalmente em 2025 contra 12,5% do benchmark dele, que é o yield da IMAB, contra 34% do Ibovespa e contra 58% que é a carteira do IBOV-IE, que é o índice do setor elétrico, que é mais ou menos onde esse fundo se espelha. E aí realmente ficou um retorno bastante parecido com o múltiplo que ele tem em relação ao IBOV-IE. Esse é um fundo que caminha em torno de 180% comprado, né, quase 2 patrimônios. Se multiplicar 2 patrimônios pelos 58, vai dar aí quase os vai dar 120, né, quase 120, muito próximo dos 112 que o fundo subiu. Tá? Olhando o risco-retorno, foi um ano de Sharpe absurdo. O IBOV teve um Sharpe de quase 2 vezes, e o Versa Gênesis acompanhou esse Sharpe, um Sharpe de 1,8 contra o Sharpe de 1,1 aí da Bolsa ao longo de 2025. O fundo, como esperado, tem uma vol quase, no caso, está um pouco maior do que o dobro do IBOV-IE, mas ela é bem comparável, como dá para ver ali na linha vermelha. Nesse quarto trimestre, o fundo começou tomando aí um para trás no iníciozinho do trimestre, depois se recuperou e terminou ali muito próximo do IBOV-IE, que subiu 13, ele subiu 11. É óbvio que se ele tivesse respeitado a alavancagem, teria que ter subido 26, né? Mas então, assim, a carteira desalavancada perdeu um pouco para o IBOV-IE, mas o fundo ainda performou muito bem aí no quarto trimestre. E nesse quarto trimestre, como dá para ver, o risco-retorno dele foi um pouco pior do que do ano, óbvio, né? Foi um desempenho inferior, mas também foi um risco-retorno muito bom. Bom, o retorno setorial desse fundo aí, ele foi bastante concentrado nas empresas de geração elétrica, né? Geração elétrica e distribuição elétrica, né? Além disso, esse fundo teve um retorno significativo aí do setor de transporte e infra, que foi a Eco-Rodovias, uma posição que a gente pegou, mas não pegou completamente, né? Uma posição que tinha causado um prejuízo grande no ano passado e recuperou esse ano. E além disso, TIM também foi um destaque absoluto do fundo esse ano, subiu para caramba, aí é o segundo maior retorno. Tá? Bom, agora eu vou passar para o meu sócio Marcelo aí para ele comentar um pouco mais sobre os papéis e o desempenho por papel e as mudanças que tiveram na carteira aí do Gênesis. Obrigado, Luiz. Estou só colocando minha câmera aqui que está. Deixa eu só. Pronto, acho que agora funcionou. Obrigado. Então, essa é a performance dos papéis no ano, tá? Não a performance dos papéis no fundo. O Luiz, no último slide, passou a contribuição dos papéis no fundo. Só para ter uma ideia como foi, né, os papéis que compunham a carteira durante o ano performaram todos muito bem, né? Foi um fenômeno que todos os papéis de infraestrutura foram bem, alguns foram bem melhores que outros, a Eco-Rodovias foi muito bem, a gente até saiu da posição de Eco-Rodovias antes do final do ano, então a gente não pegou toda essa alta, mas pegamos parte dela, e depois as duas maiores contribuições para o fundo foram o CPFL e Neo Energia, que eu vou entrar também, que subiram muito bem e eram as maiores posições que o fundo tinha, né? Bem, aqui também o PNL dos papéis em 2025, né, a contribuição, mais uma vez Neo Energia, TIM, né, e foram muito bem durante o ano, né? E a posição também que vale a pena ficar mais um tempo nesse slide, que foram as mudanças de posição no fundo, né? A gente teve a saída de Neo Energia, que o que aconteceu é que a gente gostou, na verdade, a nossa maior posição no fundo,
e houve uma oferta para fechamento de capital pela Iberdrola, e com essa oferta de fechamento, o papel ia ficar travado em 32,50, que era o preço da oferta, né? E, então, assim, dado que a gente estava com uma visão positiva para a Bolsa, para os ativos relacionados à NTNB no geral, a gente resolveu sair do papel, porque senão a gente ia ficar travado em 32,50, como aconteceu. Outra opção era entrar numa disputa para tentar aumentar o preço da oferta, mas no geral a Iberdrola ela não precisaria, mas ela já concedeu a atualização por Selic, porque ela tinha feito uma transação com a Previ nesse mesmo preço há 2, 3 meses atrás, então ela colocou a atualização por Selic dado o pagamento, a partir do pagamento que ela fez para a Previ, o que é justo, e ofereceu o mesmo preço que ela pagou para a Previ, que a Previ é o fundo de pensão, né, dos funcionários do Banco do Brasil. Então, assim, ficava uma discussão meio complicada, porque a Previ possivelmente deve ter tido todos os tipos de laudo possível, né, para justificar o preço da transação, é um fundo de pensão, ele precisa justificar isso. Então, a gente achava que seria difícil conseguir um laudo de avaliação com um preço maior, apesar de a gente achar que tinha muito mais upside que 32,50. Então, a gente saímos da posição, a contragosto, até a gente escreveu uma carta sobre isso, e colocamos, né, nesse quarto TRI, a gente adicionou mais CPFL, já tinha um pouco, mas adicionando mais ainda CPFL, adicionando mais Equatorial, mais Energisa, e tem 2 posições que foram novas, né, no fundo, que foi Sabesp e Salten Company, né. A Sabesp é uma empresa brasileira de saneamento, que, bem, todo mundo conhece, empresa de saneamento aqui de São Paulo. Ela teve uma revisão tarifária que a gente viu como positivo, segundo ele vai aumentar o preço médio da tarifa em 10%, né, e a gente vai ver isso no primeiro trimestre de 2026, então a gente acha que os resultados de 26 vão ser muito bons, então a gente resolveu colocar a posição em Sabesp, também o prêmio de todos os papéis comprimiu, antes a gente não tinha Sabesp porque achava que estava bem precificado, mas na verdade os outros papéis se aproximaram de Sabesp em termos de prêmio para a NTNB, né. E aí, a outra posição que a gente colocou foi Salten Company, que é uma coisa que eu falei um pouco na carta do ano peculiar de 2025, que na verdade a B não se mexeu e os papéis se mexeram, né? Então o spread para a NTNB comprimiu muito. E a gente começou, já estava olhando desde o começo do ano alguns papéis no exterior e de infraestrutura, tá? A gente vai continuar sempre investindo em infraestrutura. E essa é uma companhia de distribuição de energia e geração de energia. Nos Estados Unidos, normalmente, as companhias são integradas, americana, né, que o principal estado é a Geórgia, mas também tem operações de distribuição no Mississippi e Alabama, né, a parte principal é a distribuição, mas a geração tem lá, normalmente, nos Estados Unidos é integrado. E se você olhar o spread que ela tem para o TIPS, né, que seria a taxa de juros real nos Estados Unidos, é bem maior do que no Brasil, né? Você vê lá retorno de 6, 7% real, só que o TIPS é 2%, então você tem 5% de spread, né? Aqui no Brasil você vê 9, 10% real, e olhe lá, contra uma B de 7,5%, então você tem 2,5% de spread, né? Então você tem 5 lá, 2,5 aqui, e aí a gente faz o hedge cambial, né? Porque a gente quer ficar com o nosso registro em real, o dólar, né? Eu acho que até um tema do ano passado foi o que o Tariq vai falar um pouco, foi esse dólar muito fraco, então, assim, a gente está fazendo um hedge cambial, então essa posição no final está em reais. E, bem, da minha parte, é isso, aqui tem o performance do fundo desde o início, né, interessante, e a performance 36 meses também, que pega uma janela muito boa, 24 meses, e agora eu vou passar para o Luiz para falar sobre o institucional. Só fazer um parênteses aqui sobre esse desempenho do Gênesis, né? Só voltar rapidinho aqui desde o início. Eu só queria mostrar que assim, esse período de 2021 até 2025 foi um período muito difícil para a indústria como um todo em termos de geração de retorno em excesso, né? Foi um período difícil porque foi um período no qual você teve uma alta muito grande, né, das commodities. Então, quem não tinha commodity, quem investe mais olhando o mercado interno, ou outras empresas que não dependem tanto assim de uma coisa com preço de matéria-prima fora do controle, né? Foi difícil, e também agora nesse último ano teve esse rally das utilities, que também é uma coisa que não sei quantas pessoas pegaram, né? Mas o sentimento que eu tenho de forma geral é que foi um período difícil para a indústria como um todo. E o Gênesis aí, apesar de pagar nesse período todo o custo da alavancagem, né? Que ele é um fundo que sempre teve 180 de CDI, então você pega o CDI médio,
desse período aí todo, né, em torno de, sei lá, 12%. É um fundo que tem um custo de 10% ao ano de carregar essa alavancagem, né? É médio, durante 5 anos, o custo de 50%, um custo muito alto. E ainda assim, pegou um ano bom, o fundo vai e iguala o Ibovespa, iguala o Ibove, e daqui a pouco, pela nossa expectativa, ele vai embora, vai passar tudo isso, vai passar o benchmark dele, que é o benchmark do IPCA Yield da IMAB. E isso olhando desde o início. Só que, como ele é um fundo que caiu no princípio, provavelmente quem entrou depois está dando uma porrada no fundo, entendeu? E essa é a graça de você ter um fundo que compra, em tese, ações mais seguras, né? Então, por isso a janela de 36 meses, essa janela maravilhosa, a janela de 24 meses ali, porque pega um períodozinho onde o fundo estava um pouco melhor, né? É uma janela que não é tão boa, mas ainda é uma janela ali competitiva com todo o resto, né? 12 meses é o que a gente mostrou no início, pega bem ali a quedinha, é uma janela maravilhosa também. Bom, passando agora para o Versa institucional, foi um ano bom para o Versa institucional, porque ele teve um retorno acima aí do Ibovespa, né, 8% acima do Ibovespa, mas, de certa forma, ficou um gostinho de quero mais, um gostinho amargo, porque a gente gerou muito alfa no início do ano, e eu acho que isso é que suscita muita dúvida em relação ao desempenho do Versa. Eu vou explicar como é que o Versa é cada vez mais reflexo disso tudo, né? Vou mostrar aqui claramente. Mas a gente gerou muito alfa no início do ano, chegamos a estar gerando aí 25 pontos de alfa quase no início do ano, e terminamos o ano gerando 8 pontos de alfa nesse início de ano, como também boa parte da indústria, esse alfa já foi grande parte embora, né? E isso aí tem algumas explicações, mas assim, tudo mais constante, foi um ano bom para o institucional, a gente gerou 8% a mais, 42% de retorno contra 34% do Ibovespa, né? E aí, olhando em termos de risco e retorno, fica muito próximo do outro, teve um Sharp de 1 institucional e Sharp de 1,11 o, o Ibovespa. E aqui um recorte do quarto TRI, é exatamente o trimestre onde a gente entregou boa parte desse excesso de retorno, né? Então, foi um trimestre onde a Bolsa subiu 10, o Gênesis acompanhou, mas o institucional ficou flat, subiu 1,4. Isso representou uma geração de excesso de retorno negativa de 8,8. Quer dizer, o fundo ele perdeu 8,8 aí do índice Bovespa, e isso vai se refletir nos fundos long bias, tá? Olhando aí o quarto trimestre, o Sharp da Bolsa foi muito bom, nesse quarto trimestre o Sharp do fundo foi negativo. Bom, olhando dentro da carteira, né, fazendo a mesma análise que a gente fez para o Gênesis, do que foram os destaques dos papéis que a gente tem no institucional ao longo do ano, os principais destaques aí foram Moura e Eco-Rodovias. Eco-Rodovias, como o Marcelo falou, a gente não pegou ele todo, mas Moura a gente pegou todo. O papel, inclusive, aumentou dentro da carteira, a gente deixou ele aumentar dentro da carteira. E aí, isso aqui é o recorte do ano, a gente entrou em alguns papéis durante o ano, então não pegamos toda essa alta, tá, de alguns papéis, mas outro papel que a gente entrou durante o ano pegou uma alta e foi o Pactual, que é desses papéis a terceira maior alta, de quase dobrou o ano. Guararapes, a gente pegou essa alta inteira também ao longo do ano, que dobrou. Vulcabras, a gente pegou essa alta inteira de 78%, Bradesco também. E na energia, que nem o Marcelo falou, pegamos essa alta toda, saímos no meio do caminho. E o que foi ruim, né, olhando por outro lado, os papéis que foram ruins foram o Renner, que era a maior posição do fundo, por isso atrapalhou a geração de alfa. Suzano, principalmente, que é a nossa, eu vou explorar um pouco esse tema, que é a nossa aposta de commodities do fundo, vamos dizer, um short que a gente tem em relação ao índice, né, que a gente diminuiu em parte através de Suzano e JBS, enquanto o Vale teve um ano excepcional, Petrobras um ano mais ou menos, JBS teve um ano bem ruim, e Suzano teve um ano bem ruim, JBS um ano flat, então esses três papéis aí seguraram um pouco essa geração de alfa do institucional. Tá. O desempenho por papel, olhando então dos 42%, né, o que gerou de retorno cada papel, 14 dos 42 foi Moura, 10 foi Eco-Rodovias, 8 foi Guararapes, 5 Vulcabras, e 5 Lojas Renner. Tá? Mesmo o papel não tendo ido também, ele teve uma contribuição positiva aí durante o ano, porque a posição é grande. E aí, como está a posição hoje, né, as principais mudanças que nós fizemos na carteira do institucional nesse quarto trimestre foram essas aqui. E aí a gente vai fazer agora o recorte das mudanças direto aqui, explicando o fundo, né, para depois não ficar indo e voltando, que nem os outros calls, a gente vai falar direto, mas basicamente os papéis que saíram foi Neo Energia, Renner, IRB entrou e saiu muito rápido, eu só coloquei aqui porque ele aparece na planilha, e os papéis que entraram com bastante tamanho foram Ipera, Vivara e Pactual. Tá? Hoje, Pactual e Ipera são as nossas maiores posições
no Versa institucional, tá? Ipera hoje uma posição de 14% e Pactual de 13% no fundo. Bom, antes de explicar por que Ipera, né, vou focar porque Ipera, eu preciso lembrar qual que é a nossa filosofia de investimento. E filosofia de investimento é aquela coisa que a gente acredita que é a forma como a gente maximiza aí o retorno, né? E o legal desse admirável mundo novo é que o esforço computacional para você comprovar a sua tese diminuiu muito, né, com inteligência artificial e as possibilidades de programar. Então a gente está efetivamente montando a prova quantitativa de que a nossa metodologia de investimento funciona. A gente barra em problema de base de dados, né, muito ruim, mas basicamente o que a gente faz desde sempre, a gente acredita e estamos em vez de confirmar, é isso. A gente compra empresas que, primeiro de tudo, tem crescimento de lucro. Se essa empresa, além de crescimento de lucro, tem expansão de receita, né, tem crescimento como um todo, a gente ponta uma posição maior. O terceiro elemento que nos faz aumentar mais a posição ainda, além de tudo isso, está expandindo margem, expandindo rentabilidade. O que faz a gente querer ter uma posição ainda maior, né? Esses são os graus de ir aumentando. Se essa empresa está com valuation abaixo da média, está descontada. E por último, o que faz a gente ter uma posição muito grande é se a gente vê tudo isso e aceleração do crescimento. Então, assim, a segunda derivada ser positiva em relação às métricas de crescimento. E hoje a gente identificou Ipera com tudo isso daí, tá? Então, por isso que Ipera virou hoje a principal posição do fundo. Bom, primeiro ponto de Ipera, né? Ela é uma empresa que passou recentemente por um ajuste de estoques nos clientes, e isso aí foi o que justificou a última queda do papel. Esse ajuste de estoques ele foi superado já no terceiro TRI, e a partir do quarto TRI, então, já no segundo TRI, se não me engano, a partir do terceiro e do quarto TRI, as vendas dele já se recuperaram, e a expectativa é que essas vendas continuem em linha com o mercado, tá? Então, essa é uma empresa que passou esse problema, tem, em termos de top-down macro, né, um crescimento bastante resiliente, esse crescimento de sellout bastante resiliente, como dá para ver nesse gráfico que a gente plotou aqui. E, além de tudo isso, um crescimento de sellout acima da inflação, que é importante. E, além de tudo isso, óbvio, ela está tendo expansão de rentabilidade através da expansão das margens. Tá? Então, aí tem crescimento de lucro, crescimento de receita e crescimento de rentabilidade. Essa é uma empresa que tem uma geração de caixa bastante consistente, apesar desses ajustes de estoque de um lado e para o outro, e em função dessa geração de caixa, ela é uma empresa que vai desalavancar ao longo dos próximos anos. Isso é pré-aumento de capital, que foi anunciado ontem, e agora, pós-aumento de capital, essa desalavancagem vai ser mais rápida, né? Ou esse cara vai comprar alguém. Existe essa incerteza em relação no mercado, mas tudo mais constante, a gente não está colocando nenhum upside de compra ou ainda não, assim, as alavancagens mudam pouco dos econômicos, mas esse é o racional. É uma empresa que vai gerar nas nossas contas 12% de caixa para 2027, para ter uma ideia, a Vale do Rio Doce gera 7% nas nossas contas, é quase o dobro da Vale do Rio Doce, maior que ela na carteira só a Edux, que gera em torno, nas nossas contas, vai gerar 15% de caixa, o que é um absurdo, e esse caixa todo sendo empregado em pré-pagamento de dívida vai gerar essa desalavancagem aí, que a gente está esperando, o que é transmissão de valor do debentorista para o acionista. Então, é um case belíssimo, né? E, além disso, o valuation da Ipera nunca teve tão baixo na história dela, né? E aí a gente olha tanto o valuation relativo quanto o valuation absoluto. Então, em termos de preço-lucro, ela está negociando a 8 vezes, nunca vi isso da vida, e aqui o gráfico mostra, é uma empresa que no meu viagem à coragem aqui, negociava em torno de 15 vezes preço-lucro, tá metade disso. E esse é o maior desconto que ela teve em relação à bolsa também da vida dela, né? Então é realmente mais um check naquela questão do valuation muito descontado. E por último, o que a gente vê de possibilidade de aceleração de crescimento é o mais do que manjado Ozempic, né? A quebra da patente da semaglutida, que começa agora em março. Então, a Ipera está pronta para lançar uma similar de marca, tá? Ela não vai lançar o genérico, ela vai lançar uma marquinha com o nome que vai ser o nome dela. E o que a gente vê é que isso é basicamente uma garantia de aceleração de crescimento, porque vai ter alguma demanda. Agora, o que a gente vê também é que a expectativa de contribuição marginal disso é muito pequena. Então, assim, a galera faz o que o mercado faz é uma conta de
E, pô, pessoas obesas no Brasil que dão uma parcela muito menor do que a quantidade de pessoas com sobrepeso, né? Então você já faz um corte de mercado muito menor. Aí o pessoal bota esse mercado sendo penetrado em 5 anos, os preços do genérico caindo aí, dos similares caindo 30%, 40%, e 10 competidores competindo em igualdade nesse mercado. Então, no final das contas, é um mercado que é um mercado como um todo, né, que cai 30%, 40% em função da queda do preço. Desse mercado todo, a Hypera pega 10%, e esse mercado começa a ser penetrado até 2027, de forma que a contribuição de receita é essa. Nada esse ano, 2% ano que vem, 4% no outro ano, e daqui pode ter um upside relevante. Então, assim, esse conjunto da obra, né, uma empresa com expansão de receita, com expansão de rentabilidade, com valuation muito descontado, e com a possibilidade de uma derivada segunda, nos fez montar uma posição muito grande em Hypera, né, a maior posição do fundo. E a gente foi pego de surpresa, já fazendo aqui um parênteses ontem, por esse aumento de capital. Esse aumento de capital, ele tem um copo meio cheio, um copo meio vazio. Bom, só contextualizando, né, Hypera anunciou ontem que vai aumentar em 10% as ações em circulação, mais ou menos, dá 1,5 bilhão de reais. Esse aumento de capital, ele está sendo feito a um preço 17% abaixo do preço de mercado. Isso quer dizer o seguinte: vou captar dinheiro e dane-se. Né? Então, assim, não é diferente do aumento de capital de Moura do B, que o cara fez um book building, colocou um preço próximo ao preço do mercado. Esse aumento de capital de Hypera, ele já passou. Na verdade, assim, o desconto é tão grande que significa que os caras já captaram esse recurso. Porque vai ser impossível alguém não subscrever com papel com toda essa distância para o preço que está do preço de subscrição. Isso depois do papel ter caído 11% ontem, né? Quer dizer, o preço de subscrição era 17% abaixo do preço de fechamento, o papel caiu 11%, agora está em torno de 7%, 8% ali acima abaixo do preço de fechamento hoje, né? Só que, e aí, essa mensagem pode parecer o copo meio vazio. Porra, os caras estão querendo aumentar a capital da empresa, no momento onde a empresa está crescendo, está gerando caixa, está desalavancando, para que isso, né? E aí também gera essa especulação, poxa, será que ele vai comprar a Medley, que está à venda, da Sanofi, pagando uma fortuna? E isso aí gera um pé atrás. Por outro lado, o copo meio cheio é que o controlador estufou o peito, falou, eu vou subscrever todas as minhas ações, isso o bloco de controle, né, que tem o Júnior, que tem os outros acionistas, e o Votorantim, que faz parte do bloco de controle, mas tem um stake pequeno, falou assim, tudo que sobrar é meu, eu vou subscrever, eu quero aumentar o meu stake em 1 bilhão de reais. E aí tem uma dúvida semântica barra de regras que a gente não conseguiu dirimir ainda, que ele fala que ele tem até 1 bilhão de reais para subscrever do que sobrar de direitos de subscrição, né? E aí não dá para saber se sobrar direito de subscrição é aquilo que as pessoas vendem no mercado e ele compra, ou se sobrar é efetivamente aquilo que não foi exercido no mercado, né? Se for o segundo cenário, é um cenário onde ele vai chegar nesse 1 bilhão de reais a um preço final acima do aumento de capital. Ou seja, todo mundo que é acionista vai receber 10% da sua posição em direitos de subscrição, que vão começar a negociar daqui a pouco na Bolsa, e aí esse cara pode ir lá e comprar esse direito de subscrição e depois exercer. Isso se o direito de subscrever as sobras contemplar isso, a gente não sabe ainda isso. Mas a sinalização clara o controlador quer botar dinheiro na empresa nesse momento e o Votorantim quer aumentar a participação dele. Então esse é o copo meio cheio. E aí, assim, o use of proceeds, né, como é que ele vai gastar esse dinheiro, pode ser tanto para pré-pagar dívida, e é aquela desalavancagem mais rápida, que é um cenário bom, pode ser talvez investir em capital de giro se a demanda de alguma coisa, como por exemplo o Zepic, surpreender, o que também seria um cenário bom, e pode ser comprando a Medley, o que é um cenário incerto, porque é uma questão de valuation, mas há de se dar um crédito a esse cara que ele cresceu a vida inteira desse jeito, ele cresceu a vida inteira fazendo M&As dentro do setor, né? E a gente tentou quando a gente estava fazendo valuation, determinar se esses M&As geravam valor, e é muito difícil, porque as informações das adquiridas, elas vão entrando para dentro da empresa, vão sumindo, né, ao longo do histórico, então é difícil separar qual é o resultado do que ele fez no passado, né, hoje em dia, para saber se aquilo representou crescimento ou não, mas nossa grande suspeita é que sim, ele gera bastante valor fazendo esse crescimento via M&A. Então, os 15 vezes EV/EBITDA parece dilutivo, porque o cara está 7,5 vezes, mas a depender do que ele extrai de sinergia não é tão dilutivo assim. Mas não é o cenário base de ninguém ele comprar a Medley, tá? A Medley, pelo que se escreve no mercado, tá mais para os concorrentes.
mas isso tudo motivou a gente comprar Vivara. E aí, Vivara não, desculpe, Ipera. E aí como é que fica a posição do Versa Institucional aí, que é essa carteira que baliza os fundos long buys, né? Depois dessas mudanças, né? Basicamente, a gente aumentou a nossa exposição em consumo interno, o que abriu espaço, como falou, com a saída de Neoenergia, foi essa parte de renda recorrente. Então, hoje, o institucional não tem nada do Gênesis, tá? O que até a gente sempre tenta martelar nisso, né? Favorece uma alocação nos dois fundos nossos, né? Para quem tem, óbvio, né? Do diligence, quem é investor qualificado, porque hoje a gente sempre é investor qualificado. Mas é isso, hoje em dia o institucional não tem nada de renda recorrente, diminuiu um pouco ali a parte em industriais, aqui eu até preciso ver qual a classificação exatamente, mas aumentou o consumo no mercado interno, ao custo basicamente ali da saída de Neoenergia, e a gente aumentou também a participação em financeiros ali, mas houve uma troca de IRB aí também e tal, então ficou mais ou menos estável, tá? E aqui é um gráfico muito importante, que é uma coisa que a gente sempre olha quando a gente está analisando a carteira institucional, principalmente pela forma como a gente alavanca o Versa e o FIT, que é qual é a exposição relativa do fundo em relação ao Ibovespa. E essa é a posição do fundo, é a posição que a gente quer ter no fundo, e é a posição que está causando bastante volatilidade aí nesse alfa no curto prazo, né, esse retorno em excesso. A gente tem uma alocação menor em materiais básicos do que a Bolsa, tá? Então nós não temos Vale, nós não temos Petro, nós não temos siderurgia, nós só temos Suzano, e a participação de Suzano Suzano e JBS, o somatório dessas participações é metade do que tem no índice, então a gente tem um short em commodities aí em torno de 16% do fundo. A gente tem muito mais consumo interno do que a Bolsa, né? Então a gente tem 63% do fundo em consumo no mercado interno, o que dá um over de 50% em relação à Bolsa. A gente tem uma posição um pouquinho under em financeiro, né? Mas muito próxima ali, 7%. E o grande financiador junto com commodities é essa parte do setor do Gênesis, né? Renda recorrente. Hoje, esse é o grande financiador do institucional. Não era no passado, a gente teve posição em energia, tivemos posição em rodovias, mas hoje em dia a gente não tem nenhuma nem outra, tá? Então, essa é a exposição. Então, isso já explica por que no quarto TRI, quando o Ibov foi super bem, quando o commodities foi super bem, o institucional ficou parado. Porque o que foi super bem ele não tem, o que foi mal ele tem, ele ficou ali no meio do caminho entre os dois, gerou um retorno em excesso negativo. Tá. E aí, só explicando, eu acho que o destaque absoluto em commodities esse ano foi Vale do Rio Doce, e nós não temos Vale do Rio Doce, essa é uma decisão de investimento, não ter Vale do Rio Doce. E aqui está o desempenho relativo dela, subiu 49% no ano, contra 34% do Ibovespa, 5% de queda da Petro e 15% de queda da Suzano, que foi a nossa eleita. Tá? Por que nós temos Suzano e não temos Vale? É isso que nós vamos explicar. No quarto TRI, que só no quarto TRI, que nem eu estava falando, a Vale subiu 31%, o Ibovespa 10%, Suzano 5%, recuperou um pouquinho, e Petro 1%. Bom, nós não temos Vale e não vamos ter Vale porque nós não vemos um cenário top-down bom para ela. Assim. Primeiro ponto, o minério de ferro está parado, ficou parado ao longo desse ano todo, apesar da Vale ter subido 50%, e está parado também ao longo dos últimos 2 anos. E por que a gente não acha que o minério de ferro vai subir? Pela entrada em operação de Simandou. Tá? Esse é o gráfico de Vale nos últimos 2 anos contra o minério de ferro. Simandou é uma mina na Guiné que tem capacidade, da Rio Tinto, concorrente da Vale, que tem capacidade de 120 milhões de toneladas. Essa é uma mina que está sendo desenvolvida há mais de 20 anos, se eu não me engano, e sempre esbarrou em problemas governamentais, de licença e tudo mais para entrar em operação. Bom, empurra 20 anos para frente, dia 19 de janeiro desse ano, chegou o primeiro barco de Simandou na China, repleto de minério de ferro, 200 mil toneladas de minério de ferro chegou na China de Simandou. Então, finalmente, Simandou entrou operacional e vai começar a impactar o mercado de minério. Além disso, você tem um mercado, uma produção de aço que caiu em 2025, em função da China, caiu em torno de 2% em 2025. Você tem uma produção, um mercado transoceânico, que é o que importa, né, de 1,7 milhões de toneladas, e Simandou, quando ficar operacional, é 7% desse mercado oceânico inteiro, 5% do mercado total. Então você teve, nesse ano, 2% de queda na demanda, e você vai ter, ao longo dos próximos anos, 5% de aumento na oferta.
Além disso, depois de tudo que subiu, com o minério a $100 por tonelada, que é o preço que está na tela, a Vale gera entre 7% a 9% de caixa, tirando isso aqui já atualizado para o preço do cobre atual, que deu um porradão junto com o ouro e tal, tirando o que ela paga de reparações lá para Mariana, colocando reparação é menor. Com minério a $85 por tonelada, que é bastante factível olhando o passado e olhando a entrada de Simandu, ela gera nada de caixa, ela gera de 1% a 3% de geração de caixa. Então fica um papel caro. Então, assim, o minério não andou, continua $100. A China continua na parte de produção, formação bruta de capital fixo e tal, patinando. E a Vale subiu para caramba, então nós não temos Vale, vamos continuar sem Vale. E nós compramos Suzano porque a celulose bateu a mínima histórica e começou a se recuperar. Então aí você tinha aquele vetor lá de aumento de receita, aumento de rentabilidade, valuation descontado ali em torno da média, né? Então por isso nós preferimos aí Suzano ao longo do tempo. As coisas aconteceram, o que aconteceu também foi que o real apreciou, mas hoje na nossa conta a geração de caixa da Suzano ela é superior à geração de caixa da Vale, então a gente diminuiu um pouco de Suzano, mas a gente continua com Suzano e não temos Vale, tá? Bom, e aí só para contextualizar o institucional, eu acho que essa é a mensagem mais importante desse call aqui, principalmente em função da vol desse excesso de retorno que a gente teve ao longo de 2025, né? O institucional é um fundo que hoje em dia, desde o princípio dele, ele está empatado com a Bolsa, e do princípio lá de 2019. Né, e isso representa uma geração de retorno em excesso zero. Na verdade, esse retorno em excesso ele não é. A gente gera alfa no fundo, está gerando alfa acumulado, porque isso aqui é a cota líquida, você tem que adicionar aqui 2% de taxa de administração e tem que adicionar também quanto que a gente recolheu de performance quando o fundo teve um desempenho, uma geração de retorno em excesso fenomenal, que foi lá no início, como dá para ver o gráfico aqui. Então, de 2019 até 2022, ali que foi o pico do fundo, a gente gerou 50 pontos de retorno em excesso no verso institucional, e depois disso a gente foi entregando esse retorno em excesso. Em 2025 a gente chegou a gerar 20 pontos e depois entregamos, tá? O que nós fazemos aqui dia e noite, martelando a cabeça aqui, o que a gente precisa fazer para voltar a gerar consistentemente esse retorno em excesso no institucional. E isso aí, quando acontecer, vai fazer o verso longo base explodir, vai fazer o FIT explodir numa proporção menor, mas explodir também, além do institucional continuar o caminho dele aí de ser um fundo melhor do que o índice, de bater a bolsa desde sempre, né? E se for olhar aqui, a gente está, na verdade, de lado, né, desde 2023, né? A gente perdeu todo o nosso alfa que gerou até 22 ali, 21,5 até 2023, depois a gente ficou de lado, gerou um pouco de alfa, perdeu um pouco de alfa e tal. Aonde eu enxergo uma correlação, tá? E aqui não é construído desse jeito, mas onde eu enxergo uma correlação aqui. Eu enxergo uma correlação com juros. Nos períodos onde o juro está baixo ou o juro está caindo, o nosso estilo de investimento se beneficia e as nossas empresas andam melhor do que a bolsa. Quando o juro está subindo, o nosso estilo de investimento ele vai mal e a gente apanha da bolsa. Principalmente se é um momento onde o juro sobe e o dólar sobe, que foi o que aconteceu ali pós-pandemia, que foi o que fez com que as commodities subissem, o mercado interno caísse e a gente perdeu o alvo. Por que nós estamos animados esse ano? Porque nós finalmente estamos entrando no corte de ciclo de juros que começa em março. Então, isso nos faz acreditar que a gente possivelmente, não vou garantir, porque não tenho como garantir, vamos entrar no momento, se Deus quiser, de voltar a gerar retorno em excesso no versa institucional. Tá? E isso vai se refletir por todos os outros fundos. E aí muita gente pergunta, pô, mas vocês são fundos small cap? E aí eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar exatamente isso. A gente não é um fundo small cap. O versus institucional não é um fundo small cap, como esse gráfico mostra. Em amarelinho é o small 11, tá? Em amarelinho claro é a área do retorno em excesso do small 11 contra o Ibovespa, e em cinza é a nossa área do gráfico anterior. E aí, como dá para ver, o small 11 gerou um retorno em excesso super negativo nos últimos anos, enquanto a gente gerou um retorno em excesso flat. Por quê? Até porque a gente foi adaptando ao longo do tempo a nossa gestão. Nós hoje em dia não temos mais ações ilíquidas na carteira, nós hoje em dia não temos mais problema na carteira e não vamos mais investir em problema na carteira. E o que nós temos então são essas ações que têm essas características, são líquidas, e por isso a gente tem alguma aderência aí ao índice. A gente não tem aí, no caso, esse fator estilo small cap, tá? A gente é um fundo de mid large cap com uma composição bastante diferente do índice Bovespa, tá?
Bom, passando então agora para as derivadas do verso institucional, que é o FIT e o verso long bias, tá? E aí eu vou começar relembrando o que são cada um, tá? O FIT o institucional, o fundo, uma carteira de ações que está sempre 97% comprado, tá? Ali perto do 100. Esses três é dividendos a receber e tudo mais. A gente até espreme mais quando não tem nada a receber, tá? A gente pega essa carteira, multiplica ela por 2 para chegar na carteira comprada do FIT. A gente faz o hedge de 140% a 160% desse patrimônio no BOVA11 para gerar uma exposição líquida de 60%. Então, esse é o VersaFit, é a carteira do institucional, vezes 2, com o hedge em BOVA11 de 140% a 160% do patrimônio. E o que é o Versa Long Bias? Isso é uma alocação fixa, tá? Um múltiplo 2 e ali uma net exposure 60 fixo. E isso a gente conseguiu fixar com bastante hands-off, né, sem as mãos, a partir do trader, tá? E o que é o Versa? O Versa, hoje, né, essa versão do Versa, depois de tantos upgrades e tantas análises, né, ela é uma versão do FIT com uma alocação dinâmica, tá? E essa é uma alocação que é uma coisa que a gente implementou basicamente no final do ano, e que também nos deixa bastante animados aí, né? Mas, bom, o que é isso? Então, o Versa, ele é de 5 a 5 vezes e meia a carteira do Versa institucional, tá? Então, ele está com o maior grosso da história, e um hedge de 300 a 450% em BOVA11, tá? Então, hoje a gente tem o maior long short da história do Versa, tá? E ele fica com uma exposição líquida de 50 a 200%. O que a gente fez nessa alocação dinâmica? A gente chupinhou o risco da B3, tá? Então, os parâmetros de risco da B3, para olhar, de acordo com eles, o que é óbvio, muito aderente com as contas que a gente faz aqui, mas eles é que determinam a margem e tudo, aonde que estão os papéis que são mais eficientes para a carteira como um todo, para essa carteira long short como um todo. Quais são os papéis que eles geram menos risco marginal? Esses papéis, a gente aumenta eles mais do que os outros. Tá? Então, tem papel aí que é 7 vezes a carteira do institucional, tem papel que é 4 vezes a carteira do institucional. Na margem, dá tudo isso daí. Então, a gente hoje tem o maior risco vamos dizer, maior risco de gerar, maior potencial de retorno em excesso por unidade de risco da história do fundo. E isso foi justamente onde a gente resolveu focalizar, né? O nosso negócio é gerar retorno em excesso, e a gente, então, reconstruiu o Versa com uma exposição direcional menor, uma exposição long short maior, essa alocação dinâmica, de forma a tentar pegar tudo que tem na mesa, tá, de risco. Então, a gente hoje está... Os limites regulatórios desse fundo são 70% de risco de capital, a gente está com 68,5%, e 10% de VaR, a gente está com 10% de VaR, 9,8%, por aí. Tá? E isso a gente consegue justamente com essa alocação dinâmica. Então, esse é a versão do Versa que rodou aí ao longo do ano passado e a gente foi aprimorando aí para o final do ano, até que agora, esse ano, a gente está literalmente hands-off no fundo. A gente não precisa mais mexer no fundo, a gente só tem que decidir quais ações a gente vai ter, e aí depois a gente tira essa alocação dinâmica através de uma bagatela de contas aqui que a gente faz, joga essa alocação no trader e deixa ele fazer a gestão do fundo, tá? E aí, isso aqui é só o comparativo da exposição líquida, e uma coisa interessante é que isso, o FIT ele é o institucional com menos exposição direcional, mais caixa, e o Versa ele tem mais exposição direcional e financia essa posição direcional no CDI. Como hoje nós não temos mais opções, o nosso custo dessa exposição diminuiu muito, tá? Então hoje a gente está no momento assim, mais ótimo do Versa da nossa história, em termos de custo, em termos de risco por unidade em termos de potencial por unidade de risco, tá? Aqui, só para mostrar, isso aqui está no nosso site, na nossa plataforma, no conteúdo exclusivo dentro de cada fundo. Isso aqui é só para mostrar aí essa alocação do FIT super estável ao longo do ano, tá? Já feita aí pelo robô, a partir do ajuste que a gente fez no início do ano. E aqui é a mesma coisa do Versa, tá? Aqui não sei se dá para entender, dá para ver direito, a alocação foi aumentando ao longo do ano, mas também a exposição líquida foi ficando bastante estável, aí em torno de 180 e poucos. E 180 e poucos é o ponto onde a gente maximiza o risco do fundo, tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, estar 50% comprado, aí é uma outra carteira completamente diferente, porque as correlações mudam completamente.
é uma carteira que a gente chama com viés de baixa, a gente está numa carteira com viés de alta, que é onde a gente quer estar. Nessa carteira, o ponto que otimiza é esses 180%, 190% comprado. Tá? E aí agora, assim, posto toda essa explicação, eu espero que tenha ficado bem visível que o retorno dos fundos ele é, na verdade, em função do retorno do verso institucional e do excesso em retorno desse fundo, como vai dar para ver nesses gráficos aqui. Tá? Então, essa aqui é a performance do FIT contra o institucional. Então, aqui dá para ver claramente, e os benchmarks, né, a Bolsa e o CDI, dá para ver claramente ao longo de 2025 foi um ano bom, que ele sobe junto com o institucional. Quando a gente gera alfa, né, excesso de retorno, que é essa área cinza, ele vai além, quando a gente perde esse retorno, ele devolve, termina muito próximo ali do Ibovespa, né? E o Versa, a mesma coisa, multiplicado várias vezes. Então é por isso que o fundo chegou a estar subindo 150 no ano, que é quando estava gerando aquele 20% de retorno em excesso, depois devolveu tudo. E passou bem melhor do que o índice, né? 48% de retorno contra 34% do índice, mas muito próximo do Versa institucional. E aí, só para mostrar claramente essa dependência do Versa do retorno em excesso, eu plotei o retorno em excesso no gráfico da direita. Esse é o retorno em excesso do institucional em relação ao Ibovespa. Tá? E aí, quando plota na direita, você está ajustando a escala, dá para ver exatamente que o retorno do Versa é função disso. E é isso que nos faz gostar do fundo. Tá? Bom, aí o retorno ajustado ao risco do Versa e do FIT, né, eles têm um Sharpe parecido, foi um Sharpe menor do que o do Ibovespa nos 12 meses. E aí no quarto TRI, aqui o FIT contra o Versa, né, e aí aqui eu plotei o gráfico do excesso de retorno do FIT contra o Ibovespa, né, mas justamente o período onde o retorno em excesso foi ruim, o FIT caiu, e o Versa mais ainda, né, o Versa caiu esses 31%, porque o institucional gerou um excesso de retorno bem negativo nesse quarto trimestre, tá? E aí, bom, por último, então, só passando rápido, né? Os resultados por papéis são os mesmos, de grossapado lá, destaque Moura do Bem em todas as carteiras, depois Cordovias, Guararapes e Vulcabras, tá? E por último, como é que está a exposição setorial dos fundos, posto tudo isso, só quero chamar a atenção aqui, a exposição setorial do Versa, tá? Que a gente, apesar de ter esse short BOVA11, como a gente tem o long, mais do que 100% long, tá? 180, 173 foi um médio, sei lá, mas está em torno de 180, a gente tem shorts pequenos, né? O grande short do Versa, o grande financiador dessa carteira long short é a posição em renda recorrente, os ativos do Gênesis, né? Então, o que esse fundo não tem, que o institucional não tem, e acaba sendo o grande funding, o grande short dele, é o setor, o IBOV-E, que foi um destaque de alta no quarto trio, que justifica também, e por aí vai a mesma história se repetindo. Tá? E aí, por último, eu só quero mostrar essa comparação das posições do Versa em relação ao FIT, em relação ao institucional, para mostrar como é que funciona essa alocação dinâmica. Tá? Essa aqui é a carteira comprada, essa é a carteira de hoje, tá? Não é a carteira de fechamento do trimestre, mas mudou muito pouco. Tá? Mas, por exemplo, Ipera, que é a maior posição do institucional, ela é 2 vezes no FIT, no Versa ela é 6 vezes, que esse é um papel que ele tira risco do fundo, em vez de adicionar risco. Renner, que é outro papel que também tira risco do fundo, é uma posição de 7 vezes no Versa. E aí Moura e Vulcabras, que apesar de serem papéis excelentes, são papéis que têm a correlação maior com a carteira, adicionam mais risco, também tem liquidez menor, eu acho que a Bolsa ela usa isso também na composição, elas têm aí um múltiplo mínimo que é em torno de 3,9, 4 vezes. Tá? Então, com isso, a carteira do Versa ela vai começar a ter um retorno um pouco diferente desse retorno em excesso do FIT, mas é exatamente o que a gente quer, tá? Exatamente onde a gente quer estar. E aí, bom, antes de passar para o Tariq, só quero mostrar como é que ficaram aquelas métricas que a gente mostra todo o código de resultados sobre o PI da Bolsa e o PI o earnings yield da Bolsa, né? Depois dessa alta, e, pô, houve uma expansão do múltiplo, né, relevante desses papéis aí, setor elétrico principalmente, né, e commodities, que fizeram com que a Bolsa saísse aí de 8, 9 vezes PI para 11,3, 11,9, ainda é abaixo da média histórica, mas são bem mais próximos, está bem mais próximo da média histórica. E os domésticos aí andaram pouco, perto de tudo isso, né, mas também andaram, também continuam abaixo da média histórica. E por último, aquilo que o Marcelo comentou rapidamente, o prêmio, né, vamos dizer, quanto que é o inverso do preço-lucro, né? Quanto que é de lucro sobre o valor do mercado da empresa, né? Quanto que o lucro dá. Isso para a NTNB, o juro real comprimiu para caramba, né?
o que quer dizer duas coisas: ou o juro real vai cair, né? Ou o prêmio vai ter que abrir, e pode abrir com o tempo passando os papéis parados, né? Ou pode abrir com os papéis caindo. Mas eu acho que a crença enraizada e a crença que a gente tem e as nossas apostas é que esse juro real vai finalmente sair das máximas históricas que ele está, esses 7 e poucos por cento aí. E agora eu vou passar então para o Tariq, que vai comentar o resultado do Tracker, que é o fundo que ele olha com mais carinho, e depois vou falar sobre as perspectivas. Obrigado, Luiz. Então, passando rapidinho aqui, falar um pouquinho da performance do Tracker no ano, né? O fundo subiu aí coisa de 30% aproximadamente, arredondando no ano, e caiu 6% no trimestre, né? Pensando no ano como um todo, acho que o que mais ajudou aí foi a nossa nova estratégia, que é a estratégia de momentum, uma estratégia quantitativa. Já falei um pouquinho aqui para vocês nos últimos apresentações, mas basicamente, né, uma estratégia baseada num padrão que a literatura econômica aí tem demonstrado de várias formas, que ações que têm uma performance boa no passado, elas costumam ter tendência de alta, e as ações que estão indo mal, elas têm uma tendência de baixa no futuro. Então, basicamente, a gente rodou aí regressões e uma análise aí em vários mercados, né, daqui do Brasil e fora, para consolidar esse tipo de estratégia, né, e a gente montou no começo do ano uma estratégia baseada aqui só em ações do Brasil, que monta uma carteira long com as ações de momento positivo, aquelas que estão indo bem, né? E uma carteira short com as que estão de momento negativo, tendência de baixa, né? Então, a estratégia funcionou muito bem durante o ano, contribui aí com 22% pontos percentuais para a estratégia, para o retorno do fundo, né? Acho que aí do outro lado também ajudou a Bolsa, que é a estratégia basicamente que o Luiz já comentou, é uma versão pequena, menor do que a estratégia do Versa, né? Contribuiu com 9,3% no ano, né? E o que atrapalhou foi a nossa posição aplicada em juros reais, né? Como o Luiz falou, os juros reais aqui no Brasil foi o que mais decepcionou nesse mercado de alta, os juros reais não caíram, né? E quando a gente fica aplicado nesses contratos, você ainda tem um custo de carrego, né? Porque quando você fica aplicado no juros real, a tua contraparte de custo é a Selic, né? Então, como a Selic superou o juros real mais inflação, isso levou a um certo custo de carrego e o fundo acabou perdendo dinheiro no ano, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, mas acho que a nossa esperança é que os juros reais finalmente comece a cair no Brasil. Hoje é o que a variável financeira que parece estar mais fora do lugar de todos os tipos de prêmio de risco que a gente tem, né? Bom, falando aí um pouquinho de economia, né? Eu acho que o grande tema do ano foi o tal Sell America Trade, né? A visão aí de que se você vendesse Estados Unidos, estaria ganhando dinheiro no ano, você tinha ganhado dinheiro no ano, né? Eu acho que isso ajudou bastante mercados no geral, inclusive os emergentes, ao longo do ano, né? Então a gente viu essa baita subida da Bolsa brasileira, né? Mas quando a gente olha ela em um contexto aí de outros mercados, a gente vê que, na verdade, a gente subiu junto com todo mundo, né? A Bolsa dos Estados Unidos foi a pior, subiu aí coisa de 10%, a maioria dos mercados desenvolvidos subiram aí 20 e poucos por cento, em dólar também, e os emergentes subiram bem mais, né? Então, cada um subiu aí num grau, mas vamos falar aí que o valor típico aí foi muito próximo do Brasil, uma bolsa subindo coisa de 60% em dólar, né? Subiu 34% em real, mas quando faz o ajuste pelo dólar, subiu mais, né? Então, ativos reais no geral performaram muito bem no ano. A gente também tem ouvido bastante aí dos metais preciosos. O ouro, por exemplo, quase dobrou no ano, né? E o que explica todo esse movimento, né? Acho que a narrativa hoje, a interpretação, é que os Estados Unidos, depois aí de muitos anos com retornos muito bons e todo o dinheiro indo para lá, o tal excepcionalismo americano, os mercados finalmente resolveram rebalancear essa posição
e tirar um pouco de risco nos Estados Unidos e colocar em outros ativos ao longo do mundo, diversificar um pouco, né? E aí o gatilho mais óbvio que todo mundo fala seria as políticas, a geopolítica do Trump, né, um pouco mais incerta, e isso colocou aí como gatilho para esse movimento de rebalanceamento, né? É interessante dizer que isso foi muito ligado a ativos reais. Quando a gente pega renda fixa, essa melhora dos mercados fora dos Estados Unidos não aconteceu, né? Que a gente viu foi que os juros longos na maioria dos países têm subido nos últimos 2 anos, muito próximos com os juros americanos, né? E eu acho que isso também contribuiu com a dificuldade aqui dos juros longos e das NTNBs, por exemplo, cair, né? Acho que ainda para falar desse ponto, quando a gente tenta explicar o que aconteceu nos Estados Unidos, muita gente fala, tem gente que chama de The Great Rebalance, né? Então, quer dizer, foi um mero rebalanceamento de risco. Tem gente que fala que é o tal do debasement, né? Quer dizer, os investimentos em ativos soberanos, em dívida, não tem mais o mesmo apelo, tem mais risco, e o dinheiro fugindo aí para ativos reais, né? Acho que ainda é muito cedo para falar isso, né? Quando a gente vê juros reais no mundo inteiro, eles ainda estão altos, inclusive nos Estados Unidos. As TIPS de longo prazo lá pagam coisa de 2%. Isso é um pouco contraditório com a tese de basement, né? Se a gente está imaginando que o dólar é um ativo que vai se desvalorizar no futuro, e você não confia nele, os títulos de juros reais dos Estados Unidos deveriam estar com taxas próximas de zero ou negativo, né? A inflação implícita lá estaria subindo. E até agora a gente não viu isso, né? Juros reais lá continuam relativamente controlados, né? Não caíram, e nem a inflação implícita subiu muito, né? Espera um pouquinho, tem alguma coisa aqui. Nada. Bom, e aí eu acho que a grande dúvida é até onde esse movimento pode ir, né, do Céu América, né? E eu acho que é muito difícil a gente cravar aqui, acho que ninguém se arrisca a dizer qual o tamanho desse movimento. O que a gente pode tentar é olhar a história e entender qual o tamanho desse movimento até agora em relação ao que poderia ser, né? Eu acho que 2 formas de olhar é entender o valor do dólar no horizonte mais amplo aí das últimas décadas, né? Então, quando a gente pega o valor real do dólar, ou seja, ajustado pela inflação dos Estados Unidos e dos outros países, o que a gente vê que a queda do dólar ao longo desse ano foi muito pequena, coisa de 10%, e muito longe ainda do valor do dólar, por exemplo, aí no início da década de 2010, né? Então, quer dizer, para o dólar chegar ao valor que chegou em 2010, teria que cair aí a coisa de 25% ainda, né? Mesma coisa quando a gente olha valuations de bolsa, né? Quer dizer, até mais ou menos 2010, o que a gente via é que os múltiplos de empresas americanas e os múltiplos de outras empresas no mundo, países emergentes, desenvolvidos, não eram muito diferentes, né? Então as bolsas aí giravam numa relação preço-lucro próxima de 15%, um pouco abaixo, né? E de 2010 em diante foi abrindo uma boca de jacaré sobre esse valuation, né? Então, os Estados Unidos foi ficando cada vez mais caro, né, em relação a todo o resto do mundo, né? Quando a gente olha também esse tipo de correção de valuations, Estados Unidos e resto do mundo ao longo do ano passado, a gente vê que ainda teria muito que fechar para chegar a uma convergência, né? Difícil falar que essa convergência vai acontecer e que vai ser em breve, né? Esse não é o caso, mas o ponto aqui é só lembrar que se ainda existe espaço para convergência, ele pode ser grande, né? Por último, a gente falando de Brasil, né? Como o Luiz falou, acho que a nossa esperança e expectativa é de que os juros finalmente comecem a cair aqui dentro, né? Isso ajudar bastante o mercado, né?
O que a gente viu ao longo do ano passado foi que a inflação até começou a cair, né? A gente pega as medidas que o Banco Central mais olha, por exemplo, as medidas de núcleo de inflação, elas caíram por boa parte do ano, principalmente na segunda metade do ano, mas o que atrapalhou foi o mercado de trabalho, que continuou muito, muito aquecido, né? Isso dificultou o Banco Central iniciar cortes, foi sempre postergando e provavelmente na próxima reunião em março começa a cortar, né? E o que a gente está vendo agora é que o mercado de trabalho está desacelerando com um pouco mais de força. A gente pega, por exemplo, o último dado do CAGED, ele veio bem mais fraco que o esperado, número aí entre próximo de zero, quase, né? Quase destruição de postos quando a gente faz o ajuste sazonal, né? Bem abaixo aí do nível neutro, né? Então, quer dizer, o mercado de trabalho parece que começou a virar para baixo, e isso deve ajudar o Banco Central a começar a cortar juros, né? Então, a gente está imaginando aí um ciclo de cortes de 50 pontos base por reunião até o final do ano, então daria aí uma Selic de 11,5%, com risco de ir um pouco para baixo disso, se o mercado de trabalho desacelerar mais fortemente, né? O Banco Central eventualmente poderia acelerar para 75 em alguma reunião, e os juros terminar o final do ano abaixo de 11,5, né? Então, acho que queda de juros, esse ciclo de juros, provavelmente vai ser o principal driver para uma melhora do mercado ao longo desse ano, né? Sobre o juros real, coloquei aqui um gráfico mostrando como ele está descolado, né? Então, juros real 10 anos da NTN-B, ele está aí num valor aí próximo de 8%, que é muito próximo dos piores momentos do governo Dilma, onde o mundo estava acabando e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Quer dizer, com fiscal terrível e piorando, né? Então, quer dizer, a gente já está partindo de um nível muito estressado de juros real, né? Então, acho que o ponto que a gente parte ajuda bastante a esperar que esses juros caiam ao longo do ano, né? Acho que da minha parte é isso, Luiz. Maravilha. Então, só para finalizar, eu não botei o gráfico aqui da minha alocação, né? Mas eu tenho comentado sempre ao final dos calls a minha alocação pessoal e, cara, eu não resgatei um centavo do Versa, pelo contrário, fiz novos aportes onde dava. Então, hoje em dia, a minha alocação está basicamente 50%, 48% Gênesis, 45% Versa, porque o Gênesis andou bem e o Versa caiu, e o saldinho que sobra aí entre o tracker e o institucional. Mas eu, pessoalmente, aqui como gestor e investidor, pessoal investidor da gestora, estou absolutamente alavancado aí na minha alavancagem pessoal máxima, né? E, bom, depois disso, a gente abre aí para perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são feitas por escrito, para não expor ninguém. O Marcelo medir as perguntas e lê as perguntas que eventual tiverem, para a gente responder. Então, quem quiser, Marcelo, se tu tiver instrução... Então, para colocar as perguntas, você vai na parte direita inferior, tem lá 9 bolinhas ali, que é o Meeting Tools, ou deve ser... E aí você clica aqui e vai abrir, e ali tem Q&A, né? Perguntas e respostas. Aí clicando no Q&A, é só clicar em Ask a Question no final, faça uma pergunta, que você manda a pergunta aqui para a gente responder, tá? Quem quiser, fica à vontade para mandar. Vamos, a gente se alongou para caramba também, né? Tem uma pergunta aqui que foi mandada via mensagem, mas a gente também consegue ler aqui, tá? Não entendi a questão da Lojas Renner. O Versa Long Bias está posicionado ou zerou a posição em Lojas Renner? Não, Lojas Renner continua sendo uma das maiores posições do Versa Long Bias. Eu vou voltar aqui nesse slide para mostrar. O que aconteceu é que no Versa institucional, quer dizer, nas carteiras como um todo, né, a gente reduziu um pouco de Lojas Renner para dar espaço para Vivara, tá, num critério aí de diversificação, aproveitando aí essa queda recente, Vivara a gente acabou aumentando um pouco mais. Vivara é uma empresa que nós já fomos investidores e saímos e gostamos muito, porque é uma empresa que está crescendo brutalmente, tem um retorno alto pra caramba, tem marca, tem
diferencial competitivo. E então o que aconteceu foi isso. A gente tinha uma exposição em Renner no institucional, que era em torno de 14% no passado, 14, 15, é quase o tamanho de Pera, ela foi parar em 10%. E Vivara está em torno de 5%. Então, somando as duas, dá a mesma coisa. Agora, a Renner é, como eu falei, naquela locação dinâmica, né? Olhando o Versa Long Bias. É um dos papéis que menos aumenta o risco do fundo, que tem um dos riscos, melhores riscos marginais. Então, é um papel que é uma posição cujo múltiplo é o múltiplo topo do fundo lá. Está 7,6 vezes o múltiplo, que é o múltiplo mais alto em relação ao institucional. Então, hoje, aí ainda é uma das principais posições do Versa, tá? Como dá para ver na barra verde clara aqui, é a segunda maior posição do Versa. E só colocando aqui em parênteses, né? Ela continua crescendo, vendas mesmas lojas em torno de 3%, 4%, o que é abaixo do que a gente gostaria, mas é um crescimento bom. Ela tem crescimento de rentabilidade em expansão de margem bruta em função da alavancagem operacional. Ela está gerando mais caixa porque ela está reduzindo os investimentos, ela não tem mais que investir em CD, ela fez um investimento grande, e ela está fazendo recompra de ações de forma que o lucro por ação da Renner está crescendo em torno de 20%. Tá, o ano ela está distribuindo em torno de 7, 8%. Então é um dos maiores crescimentos de lucro que a gente vê na Bolsa, uma empresa que tem também liquidez, marca, opera super bem. Então, apesar dela ter ido e abortado a ida, né, a gente continua bastante tranquilo e convicto com esse call aí. Pessoal, se vocês quiserem mandar via mensagem também, fica à vontade, tá? Via Q&A ou via mensagem, que é o ícone do lado ali das 9 pontinhos ali, tá? Que é um chat. Bem. Bem, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então acho que vamos encerrando aqui. Não sei se o Luiz quer fazer as últimas considerações finais. Considerações finais é ótimo, né? Acho que eu já fiz todas as considerações possíveis e só agradecer aí a presença de todos no call. Estamos aí abertos para quem mais quiser explorar. Só entrar em contato aqui com o nosso comercial @versaasset.com.br. A nossa ideia com esse call é realmente estreitar a comunicação com os cotistas, né? A gente está aí construindo de novo aí essa lojinha, né, desse jeito diferente. Quer dizer, até hoje a gente nunca conseguiu enxergar que era o cotista, porque a gente não tinha acesso a ele. Através da nossa plataforma a gente começa a ter esse acesso, essa possibilidade de estreitar a relação com vocês, tá? Então esse que é o intuito. Obrigado aí e até abril. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.